Bom dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Fala assim, bom dia. Fala assim, coragem para nós hoje. Aleluia. Nós estamos na nova série Coragem, amém? Julho será o mês de coragem na Power. Aleluia. Sabe por quê, gente? Coragem não é ausência de medo. Amém? Coragem é a decisão de obedecer à voz de Deus, mesmo quando o medo tenta me encontrar. Amém? E nesse tempo nós vamos viver algo extraordinário, não somente aos domingos, mas também nas quintas-feiras, amém? Porque gente que não tem coragem, sabe o que ela faz? Ela adia o destino. Gente sem coragem adia a promessa de Deus. Gente sem coragem vê o gigante e não vê a conquista. Mas nós não seremos essas pessoas, amém? Nós somos aqueles que o Senhor nos chamou de corajosos. Aleluia! E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Filipenses 4, versículos 6 e 7. E depois nós vamos ler Marcos 4, do 35 ao 41. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo? Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Maravilha. Não precisa nem te falar para ler mais forte. Aleluia. 8h30 desse jeito. Aleluia. Vamos, já chega aqui cheio de ânimo, de vigor. Não é, Luquinhas? 8h30 é outro naipe. Eita. O bispo falou que é porque ele está aqui 8h30 lendo. Marcos 4, 35 ao 41. É uma passagem um pouquinho grande, eu vou ler sozinha. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém? Que essa palavra entre no seu coração, na sua semana, possa fazer sentido onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a ansiedade cresce quando nós esquecemos quem está no barco conosco. Coragem é quando a fé assume o governo da alma. Existe uma guerra acontecendo o tempo todo dentro de muitas pessoas. E essa guerra, ela não posta fotos, ela não faz barulho. Essa guerra, ela não está nas redes sociais. Mas ela é uma guerra que destrói sonhos, que destrói relacionamentos. É uma guerra que destrói saúde, que destrói propósito. E o nome dessa guerra é ansiedade. Fala comigo, ansiedade. Vivemos numa era totalmente informada, cheio de notícias, de informações. Você abre o seu celular, se você não se vigiar, você se perde ali no tanto de informações, de notícias, de bombardeios de coisas em cima de você. Nunca soubemos tanto, nunca tivemos tanto acesso, nunca fomos tão conectados, verdade, gente? Mas também nunca fomos tão inseguros. Sabe por quê? Todo mundo tem tudo isso, mas tem um grande medo. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo do futuro, medo do amanhã, medo de decepcionar a família, medo de ficar para trás, medo de não sermos suficientes. Sabe?
o nosso cérebro, ele tem uma estrutura chamada amígdala central. E essa amígdala central, ela é responsável pela nossa atenção. Ela foi criada para nos proteger do perigo. Então, ela serve para quê? Quando você vai atravessar uma rua, se está vindo o carro, ela vai chamar a sua atenção. Olha, você não pode atravessar, está vindo o carro. Você tem que esperar o carro passar e aí você estará seguro para atravessar. Mas o que tem acontecido é que nós vivemos com tanta ansiedade, com tanta preocupação, que nós começamos a enxergar um medo onde ele não existe. Sabe? O resultado é que o nosso corpo, ele começa a reagir como se nós estivéssemos em guerra o tempo inteiro. O coração acelera, a respiração muda, o sono desaparece, vem noites de insônia, de perturbação. A nossa criatividade diminui, você não consegue criar, pensar direito. E a sua fé enfraquece quando você se torna uma pessoa ansiosa. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte: não andem ansiosos. Amém? Fala para quem está do seu lado: não andem ansiosos. Isso quer dizer que Deus não quer somente curar a nossa alma. Deus também quer reorganizar a nossa mente. Amém? O problema da ansiedade, gente, é que ela tenta nos convencer de que Deus perdeu o controle. De que tudo vai falhar, de que nada vai dar certo. De que o amanhã não vai existir. De que você não vai conseguir carregar esse peso que você está carregando. Ela faz você imaginar uma grande derrota bem no inicinho da batalha. Você nem lutou e aí você já se sentiu fracassado. E a ansiedade também, ela é um grande ladrão. Sim, ela rouba sono, alegria, criatividade, coragem, esperança. Ela rouba, gente, a capacidade de nós desfrutarmos as bênçãos de Deus para nós. E essa talvez seja uma das maiores estratégias do inimigo. Ele não precisa destruir você de uma vez. Não, ele pode te manter preocupado o suficiente para não viver plenamente aquilo que Deus preparou para você. E assim você vai afundando, sucumbindo, se perdendo. Por isso, a Bíblia, ela trata a ansiedade como um assunto espiritual. Se não fosse algo espiritual, o apóstolo Paulo não escreveria: não andeis ansiosos. Ele ia falar assim, ó, não andeis tristes. Não, ele fala: não andeis ansiosos. Porque não é apenas uma emoção. É uma batalha pela confiança. É uma disputa entre o medo e a fé. Enquanto o medo diz: você está sozinho, a fé responde: Jesus continua no barco com você. Amém? E é isso que nós precisamos entender no livro de Marcos que nós lemos, capítulo 4. Ele vai nos ensinar. Os discípulos, eles estavam atravessando o mar, o vento aumentou, as ondas cresceram. Veio um tempo de desespero. O barco começou a encher de água. Não estava uma situação normal, não. Tudo parecia perdido. Mas havia um detalhe que mudava completamente aquela história. O grande detalhe é que Jesus estava dentro daquele barco. Amém? A tempestade era real. O medo era real. Mas a presença de Cristo também ali era real. Aleluia. E isso, aleluia. Você quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudir. E a coragem é isso, é eu decidir confiar em Cristo. Não quando tudo está bem, porque quando está tudo bem, gente, você está confiante. Mas quando tudo está mal, eu olho e falo assim: o Senhor continua comigo, o Senhor continua no meu barco. Amém? E esse episódio, ele demonstra uma das maiores demonstrações de autoridade de Cristo naquele tempo. Amém? O mar da Galileia, ele era conhecido, nós somos em Israel, cadê a turma que foi em Israel aqui? Por suas tempestades repentinas. Quando nós fomos a segunda vez, com a turma da igreja,
Aí nós chegamos lá, gente, estava lindo, um dia de sol, calmo, a coisa mais linda. Aí a gente entrou no barco, e aí a Flavinha do João Rafael tá assim, será que tinha onda aqui? Linguaruda. Gente, de repente começou um trem assim, ó, vum. Não quando a gente estava no barco, antes da gente entrar. Eu falei assim, dá para você ficar caladinho, irmã? Olha essa ondinha aqui, daqui a pouco isso aqui está cobrindo o barco. Sabe por quê, gente? Aquela região geográfica, ela fazia com que isso acontecesse, faz ainda com que isso aconteça. Amém? Os discípulos, por mais que eles eram pescadores experientes, eles conheciam aquele mar, mas eles ficaram desesperados. Talvez você está numa situação, você conhece aquela situação, você domina tudo aquilo, mas o desespero está te tomando. Mas antes de entrar no barco, Jesus já havia dito, passemos para o outro lado. Ele já tinha determinado o que iria acontecer. Nós passaremos para o outro lado. Ele não disse, olha gente, entra no barco que a gente vai tentar, a gente vai ver o que vai acontecer. Não, ele falou, passemos para o outro lado. Entre e você vai passar. Ele não disse, talvez não consigamos. Não, ele fez uma declaração. Amém? E quando Deus faz uma declaração, a tempestade não tem autoridade para cancelar a promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aquela declaração já estava feita. Se Jesus te falou, passe para o lado de lá, querido, pode acontecer o que quiser, o que vier, o governo que vier, você vai passar e pronto. Amém? E hoje nós vamos aprender como jogar fora a ansiedade. Amém? Marcos 4, 37 ao 38 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Vamos ler juntos? Levantou-se um forte vendaval. Número 1, identifique as ondas que estão agitando a sua alma. Existe, gente, algo muito interessante nesse texto, é que a tempestade, ela começou do lado de fora, certo? Mas o desespero começou do lado de dentro. Então nós precisamos identificar as ondas que nos abalam. Perceba que o vento, ele não afundou o barco imediatamente, não. O que começou a afundar o barco foi a água entrando dentro dele. Da mesma forma, o problema não é apenas a tempestade. O problema é o que acontece ao redor daquilo que nós estamos vivendo. Como lidamos com isso? O maior problema é quando nós permitimos que essa ansiedade, que esse medo, esse pavor, ele entre dentro da nossa alma, porque todos nós temos tempestades. Ninguém está isento, todo mundo está vivendo alguma luta, alguma batalha, alguma tempestade interna. Mas o problema é como nós lidamos com isso. Tempestades financeiras, todo mundo passa, familiares, emocionais, profissionais, espirituais. O problema não é passar pela tempestade, o problema é deixar que ela passe por você. É diferente. Há pessoas que continuam vivendo menos, mesmo depois que a crise passou. Por quê? Porque a crise nunca sai dela. Já viu gente que adora ser doente? Tem gente que ama ser doente, porque sempre está numa posição de coitado, de vítima. Precisa que alguém ali vai, melhora, ora por você, te levanta. Não, querido, você não é doente, não. Já percebeu pessoas que sempre são inseguras e desconfiadas? Pessoas que sempre esperam o pior. Pessoas que continuam vivendo todos os dias como se Deus tivesse abandonado o barco. Não, gente. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela faz você sofrer antes. Faz você sofrer durante. E se bobear, faz você sofrer depois. Porque você fica preso em algo que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Sabe por quê? A ansiedade, quando a gente vai pensar nessa palavra, ela não vai trabalhar com um fato real. Não, ela vai trabalhar com possibilidades. E possibilidades são só possibilidades. Fatos reais é aquilo que já aconteceu. Aquilo que está
concreto, aconteceu. Agora, possivelmente, hipoteticamente, a ansiedade, ela constrói cenários que Deus nunca escreveu sobre nós. A ansiedade, ela cria filmes que jamais acontecerão, episódios que jamais você vai vivenciar ou vai viver, mas você vive eles dentro da sua alma. E você não consegue se desvencilhar disso. Sabe por quê, gente? Enquanto Deus está escrevendo promessas, a ansiedade está escrevendo tragédias. A ansiedade nunca é para uma coisa boa, não. Estou ansiosa. Ai, vai acontecer isso. Vou no médico. Ai, que será o diagnóstico? Será que é câncer? Você já pensa no pior. Eu lembro quando a Mel era pequenininha, gente. A gente levou ela para a praia. Ela tinha uns 5 meses. E aí, essa menina voltou da praia cheia de mancha na barriga. E essas manchas vermelhas começaram a ficar roxas. Escuras na barriga dela inteira. E aí eu fui para Google, doutor do Google, pesquisar manchas roxas na barriga em crianças, o que pode ser? Não tinha chat GPT, era o Google mesmo. E aí o Google me falou assim, possibilidade de leucemia, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí eu, Carlos, chega em casa, pega essa menina, vamos levar agora para o hospital. Aí cheguei no hospital, a médica olhou. Ela está tendo febre? Não. Está tendo isso? Não. Aí tirou a roupinha dela, colocou ela lá. Você estava onde? Na praia. Ela comeu alguma coisa diferente? Não, ela nem come, ela só mama leite e tal. Ah, vocês ficaram quantos dias? Falei. Passou protetor solar nela? Passei. Gente, eu fiz tudo que eu podia fazer na praia com o bebê. Mamãe, vem aqui. Aí eu, faz assim na barriga dela, com as suas mãos. Eu fiz assim a ela. Ah, já descobri. Aí eu, o que ela? Limão. Você pegou com a mão no limão e pegou nela. Tá marcada de limão. Em 6 meses some, mãe. A leucemia era limão, gente. Se eu fosse pelo Dr. Google, eu já tava morrendo. Eu falei, Carlos, bora no hospital. O desespero bateu. Só que era limão. Menos de 6 meses. 3 meses a menina tava branquinha já de novo. A barriga sem mancha, sem nada. Acabou. A grande pergunta é, quais ondas estão agitando a sua alma? Sabe, talvez seja o medo do futuro, da dívida do diagnóstico, de algo que nem aconteceu. Um casamento em crise, um filho distante. Talvez uma empresa que você não está conseguindo fazer com que ela reaja. Talvez um sonho que demorou demais do que você imaginava para se realizar. Cada pessoa hoje chegou aqui com uma tempestade diferente, eu tenho certeza. Mas existe algo comum dentro de todas as nossas tempestades. Jesus continua dentro do nosso barco. Amém? Aleluia! Fala para quem está do seu lado assim, Jesus continua dentro do seu barco. Ele continua lá. Aleluia! E nessa manhã eu quero profetizar sobre você que toda tempestade que invadiu a sua mente perderá força em nome de Jesus. Amém? Que toda inquietação, insônia, medo, preocupação excessiva, toda opressão emocional está indo embora. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que tentou ocupar o lugar de Deus agora está sendo arrancado pelo poder do Espírito Santo. Porque você não vai viver com medo. Você não será governado por esse medo. Você será governado pela presença do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Então, ponto 1, identifique as ondas que estão agitando a sua alma. 2, Filipenses 4, 6, 7, o versículo que nós lemos ao iniciar. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 2, fique quieto. A paz também é uma ordem espiritual. Amém? Existe, gente, uma cena extraordinária em Marcos 4. Que nós lemos. Jesus, ele levanta, ele olha para o vento, ele olha para as ondas e diz apenas a palavra, aquieta-se, acalma-te, aquieta-se. E hoje é a palavra para você, aquieta-se, acalme.
Acalma-te. Amém? Porque imediatamente o vento, ele obedece à ordem. E a sua alma também obedece à ordem do seu Deus. Então, se você está aqui hoje agitado, nervoso, cheio de problemas, cheio de confusão na sua casa, na sua vida, no seu negócio, aquieta-te. Amém? Jesus não falou apenas com o mar, não. Ele falou também para os discípulos. Gente, quieta. Como um bom mineiro, ele ia falar, quieta. Quieto, faixa aí, galera. Vocês estão muito agitados. Jesus, ele não está querendo mudar apenas aquilo que está à sua volta, não. Ele quer mudar aquilo que está dentro de você. Amém. Ai, tem gente que fala assim, ai, se Deus resolver o meu problema, eu terei paz. Inverte hoje essa lógica. Jesus fala, receba a minha paz. E vocês terão forças para enfrentar os problemas. É você que enfrenta com a paz de Deus. Não é Deus que resolve para você. Está invertido. Amém? E Paulo, gente, ele escreve aos filipenses. Não andem ansiosos. Não se preocupem. Ele não escreve isso deitado na praia, não. Ele escreve isso dentro da prisão. Isso muda completamente a nossa leitura de ansiedade. Paulo, ele não está sentado olhando o pôr do sol nascer, não. Ele está vendo o sol nascer quadrado. Entendeu? Ele não está vivendo a melhor fase, não. Ele está preso, acorrentado. Sem saber se viveria ou morreria. E aí ele fala, não andem ansiosos. Sabe o que isso significa? Que a paz não depende de circunstâncias. A paz depende da presença de Cristo em nós. Amém? Não importa a circunstância que você está vivendo, que você esteja vivendo. E aí, eu vi uma figurinha hoje no grupo falando assim, 8h30 vai ter música boa. Vocês não verem grupo, gente? Quem viu aqui? Pessoal de 8h30 vê. É 10h30 que não vê. 10h30 e 18 horas que o pessoal não tá vendo, mas 8h30 todo mundo vê grupo. Então vamos lá, João. Essa é bem antiga. Vamos ver quem vai lembrar. Que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma, essa alegria não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma, é porque sirva o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Para finalizar, alegre estou. É isso. A paz que nós sentimos não depende das circunstâncias. O bispo falou que ele se sentiu na igreja da graça. Então receba essa graça de Jesus sobre a sua vida. Gente, a fé não elimina as perguntas. Ela apenas muda quem responde. Quem vai responder a pergunta? O medo ou a fé?
Amém? A ansiedade é um sintoma que tenta dirigir o barco que nunca foi dela. Pegou, roubou e tenta dirigir. A ansiedade é conversar consigo mesmo sobre os problemas. Oração é conversar com Deus sobre os meus problemas. Então, a partir de hoje, você vai trocar a sua ansiedade pela uma oração com o Senhor. Amém? Porque isso pode mudar todas as coisas. Amém? Porque quem conversa com Deus fortalece a sua fé. Hoje eu acordei passando mal, passei a noite mal, a noite inteira, ontem à noite, hoje. Aí eu falei, vou ficar. Aí quando deu 7h20, eu falei, não, se eu ficar, vou ficar aqui deitada nessa cama passando mal. Então eu vou levantar e eu vou. Podia ter ficado. O bispo falou, não, amor, eu prego, fica aí. Não, não vai não. Eu falei, não, eu vou. Eu falei, dá tempo, vocês me esperam? Espero, estavam os dois prontos. Eu saí correndo, tomei banho. Falei, não, se eu ficar aqui, eu vou ficar prostrada, desesperada. Quando eles chegaram, eu estava ruim. Quando eles chegaram, eu estava pior, eu ia estar pior. Então eu falei assim, não, eu vou lá para Power, porque eu vou ver os meus irmãos, vou me alegrar. Não é minhas circunstâncias, não, eu vou vir para cá, eu vou mudar essa história, eu vou melhorar. Né, João? Aí o João tá assim, tá passando mal? Aí eu, tá aparecendo na minha cara? Ele, só um pouquinho. Amém? Quando a paz de Deus assume o governo, o medo perde a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Então hoje você vai pedir ao Senhor que elimine toda a tempestade da sua vida e traga paz. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo que uma paz sobrenatural vai invadir a sua casa hoje. Que você voltará a dormir, voltará a sorrir, voltará a respirar, sem um peso constante, sem uma aceleração cardíaca. Que o Espírito Santo, ele silenciará as vozes de medo que há muito tempo gritam dentro da sua mente. Que a paz de Cristo, aquele que nós lemos lá agora no início, guardará o coração de vocês e a sua mente, em nome de Jesus. Aleluia. Ponto 3, para a gente finalizar. Romanos 8, 31 ao 32, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 3, desperte a coragem que já foi colocada dentro de você. Amém? Existe uma pergunta que Jesus ele fez aos discípulos e que chama a nossa atenção. Qual a pergunta é: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Jesus não perguntou, por que será que aconteceu essa tempestade? Ou, não, ele perguntou, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não têm fé? Sabe por quê, gente, que Jesus perguntou isso? Porque ele sabia que as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. As tempestades, elas vão acontecer. Mas fazer com que nós vivamos dominados pelo medo, nunca foi um plano de Deus. Há uma diferença enorme entre sentir o medo e ser governado por ele. É diferente. Todos nós temos ali, nos nossos dias, de alerta, de segurança, de atenção. Até os maiores e homens e mulheres de Deus sentiram isso. Moisés teve medo, Josué teve medo, Elias teve medo, se escondeu, né? Davi teve medo, Paulo teve medo, todo mundo teve medo. O próprio Jesus, no Getsemane, ele experimentou uma angústia terrível na sua alma. O problema não é a gente sentir medo. O problema é permitir que o medo decida por nós. Essa é a diferença. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é obedecer a Deus apesar do medo. Apesar do que está acontecendo. Amém? Jesus nunca chamou pessoas corajosas. Ele sempre chamou pessoas comuns. Pensa, Gideão era totalmente inseguro. Josué era inseguro. Gideão, ele se escondia. Jeremias falou, eu sou jovem. Não, eu não. Moisés, olha, eu não sei falar, eu não sei conversar. Pedro, afunda lá na água. Tomé, duvida.
Gente, Jesus nunca chama pessoas prontas. Ele prepara as pessoas que Ele chama. E essa é a diferença. Amém? Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo: eu não consigo, eu não tenho forças, eu não sou capaz. A Power Music já pode subir. E Deus responde: eu nunca esperei que você fosse suficiente. Eu sempre quis ser suficiente para você. Essa é a diferença. Amém? O medo faz você lembrar de tudo aquilo que você pode perder. A fé faz você lembrar de tudo aquilo que você pode ter, querer conquistar, avançar. Amém? Essa é a diferença dos corajosos e dos ansiosos. Não estou falando que você algum dia não será tomado por uma onda de ansiedade. Gente, eu já tive síndrome do pânico. É terrível. Eu não consegui sair de casa. Eu já fui medicada. Inclusive estou medicada agora, aleluia. Mas existe uma frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Existe isso. Ser forte e corajoso. Eu estou com você. A nossa confiança nunca deve ser na nossa capacidade. A nossa confiança precisa sempre estar na fidelidade de Deus por nós. Porque Ele continua sendo fiel, apesar de nós. Amém. Você não é alguém que vai ficar apenas tentando sobreviver. Não. Você é filho, você é filha amada, comprada pelo sangue do Cordeiro. E a coragem que você vai desfrutar não vai aparecer simplesmente quando o medo vai embora. A coragem, ela vai aparecer quando a presença se torna maior que o medo que você está vivendo, sentindo, passando. Amém? Por isso nessa manhã você vai se levantar de outra forma e você vai se posicionar. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria que você começasse a colocar diante do Senhor aquilo que tem tirado a sua paz. Aquilo que tem tirado sua atenção. Aquilo que tem agitado o seu coração hoje. Talvez o seu barco hoje esteja balançando. As ondas estejam agitadas demais. Talvez existam lágrimas que ninguém nunca viu. Talvez hoje você chegou aqui sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Mas eu quero te falar que aquele que acalma a tempestade, que nunca sai do nosso barco, está aqui hoje. Amém? Porque com Ele o destino está garantido. Se Ele falou, vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Se Ele falou, eu sou contigo, Ele é contigo. Aleluia. Eu queria que você apresentasse ao Senhor as suas dificuldades, as suas ansiedades. Porque o Senhor nessa manhã Ele vai te encher de coragem. Ele vai te encher de ousadia, de fé. Ele vai renovar a sua esperança. Ele vai curar a sua identidade. Você vai se lembrar de quem você é filho. Você é filho amado de Deus. Talvez você não tenha o nome nem do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua identidade. Mas existe um nome que é sobre todo nome. E Ele é o seu Pai. E é isso que importa. Aleluia. A tempestade, ela não cancela a promessa de chegar do outro lado. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Então agora levante suas mãos, se